Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Quem me livrará deste corpo de morte? Assim São Paulo falava no capítulo 7 da Carta aos Romanos. Agora, no capítulo 8, ele responde: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito que dá vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Agora que nós temos o Espírito Santo, temos condições de vencer a lei do pecado. Deus enviou seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, ou seja, enviou seu Filho na carne, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado na carne, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram às coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram às coisas do Espírito. Mas as aspirações da carne levam à morte. As aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus mora em vós. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte pelo pecado, nosso corpo um dia vai morrer e cada dia caminha para a morte, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito Santo, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, mora em vós, esse Espírito que já é penhor, que já é garantia de ressurreição, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. O Espírito Santo serve, portanto, como princípio de vida, não só para a nossa alma, mas também para o nosso corpo, que um dia vai ressuscitar. Tudo aqui São Paulo fala numa oposição entre carne e espírito. Entre a carne, que é a condição pecadora da humanidade, e o espírito, que é o Espírito Santo, que o Senhor conquistou para nós. Se nós fomos batizados no Espírito, não só na água, mas sobretudo no Espírito, devemos pautar nossa conduta pelo Espírito, e assim nós teremos vida. Porque se pautarmos a nossa conduta pela carne, nós teremos a morte, já aqui a morte do pecado, depois a morte eterna. O Evangelho hoje apresenta duas notícias. Uma, a de que Pilatos havia mandado matar alguns galileus rebeldes. Outra, que uma torre havia caído sobre 18 pessoas e matado todas elas. E Jesus pergunta: será que esses que foram vítimas de Pilatos ou da torre que caiu são mais pecadores do que os outros? Jesus responde: não. Mas se não fizerdes penitência, perecereis todos do mesmo modo. O que é um acidente? O que é a morte? É um sinal dos tempos, é um sinal de que nós somos mortais, é um sinal de que nós devemos fazer penitência. Quem vê sinais de Deus nesses acontecimentos tem ocasião para se converter. Essa conversão é urgente, porque Jesus conta a parábola de uma videira que estava ocupando lugar em uma vinha sem dar frutos. O dono da videira mandou o vinhateiro cortá-la, porque ela estava inutilizando a terra. Já há 3 anos, alusão provável à vida pública de Jesus, 3 anos. O vinhateiro, porém, disse: Senhor, deixa mais este ano, que eu vou cavar em volta dela, colocar adubo, talvez ela dê fruto, senão tu a cortarás. É uma maneira de dizer: a nossa conversão não pode ser deixada para depois. É urgente, porque o Senhor que nos plantou, com razão, exige frutos. E nós não podemos ocupar a terra à toa.
O fruto de Maria foi Jesus, bendito o fruto do seu ventre. Que ela nos ensine a não permanecermos estéreis enquanto estamos aqui nesta terra, mas produzirmos frutos de eternidade. Ela que viveu sempre segundo o Espírito e foi por ele fecundada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima.